3, 2, 1, valendo. Olá, boa noite, chegamos. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Contra o Tempo, edição desta quarta-feira, dia 26 de fevereiro de 2025. Eu sou Rodrigo de Freitas e a partir de agora vamos trazer os principais assuntos do dia no mundo, no país, no estado e por todas as regiões pela qual a nossa querida TV Serra do Mar abrange. Por falar em TV Serra do Mar, cabe uma explicação aqui com relação ao nosso sumiço, né? Durante um período aí, houve um grave problema decorrente dessas chuvas, dessas tempestades, aquelas com raio, e acabaram prejudicando o nosso transmissor, que simplesmente parou de funcionar. Então, até o tempo da TV ser reposta no ar, e hoje estamos finalmente voltando ao ar aqui pela TV Serra do Mar. Então tudo se deu em razão de um problema do nosso transmissor, mas graças a Deus já estamos aqui firmes e fortes para fazer o nosso querido programa Contra o Tempo de toda semana. Então, essa semana teremos uma semana mais curtinha, né? Não tivemos na segunda, mas teremos hoje, e na próxima sexta-feira, aí já sexta, início do carnaval. E com o calor que está fazendo, me lembra aquela marchinha, né? Alalaô, lalaô, lalaô, mas que calor. Meus amigos, confesso a vocês que nem posso dizer que há tempos não vivia uma condição como essa, mas acho que nunca vivi uma sequência tão grande, né? De um período de escassez de chuva, com um calor desse violento. Até brincava com o pessoal lá do serviço e dizia assim, quando a pessoa tem que sair, eu digo assim, que Deus tenha misericórdia da sua alma e do seu corpo, porque, meu amigo, não tá fácil. Muita gente passando mal, então você hidrate-se sempre, e a todos nós temos que ter uma consciência muito grande em relação à preservação da natureza, principalmente das árvores, porque hoje nós estamos em meio a esses fenômenos naturais, com menor disposição de espécies arbóreas, ou seja, das árvores, tem aumentado aí quase que 10 graus a temperatura de diferença dos lugares mais arborizados. E pelo fato ainda de, na Baixada Santista, aumentarem cada vez mais os prédios da orla, faz com que instantaneamente os ventos não cheguem, né, a determinados lugares da cidade. Então é muito necessário a conscientização com relação à natureza, que, embora o mundo esteja muito moderno, mas é da natureza, dos princípios naturais, aqueles que nos mantêm vivos, né? Muito bem, então, só para avisar vocês, estamos ao vivo não, estamos aqui pela TV Serra do Mar, canal 40.1, para toda a região da Baixada Santista. Ó, QR Code aqui na barra inferior da sua tela, te remeterá automaticamente ao nosso canal no YouTube. Aí você se inscreve, curte, compartilha, like, joinha, nos ajude a aumentar o nosso engajamento, chegar cada vez a mais lares e corações. Lembrando que cada like dado por você, cada joinha dado, chama outra pessoa que possivelmente procura o assunto debate político, e aí a gente aumenta a nossa base de pessoas que efetivamente estão preocupadas com o futuro não só do mundo, mas como do Brasil, do estado e da nossa região como um todo. A Baixada Santista, que vai ficar apinhada de gente aí durante esse período do carnaval, você pode nos acompanhar também pelo nosso QR Code que está aqui na barra inferior da sua tela, te remete automaticamente ao nosso canal lá do YouTube, tá bom? Se inscreve, curte, compartilha, like, joinha, nos ajude a aumentar o nosso engajamento. Já inscrito, acione o sininho, você receberá notificação sempre às segundas, quartas e sextas, quando nós iniciarmos os nossos programas aqui pela TV Serra do Mar, das 21 às 22 horas, e aí sim iniciamos também nossas transmissões pelo nosso canal lá do YouTube, tá bom? E conosco, sempre disposto a cumprir o desafio contra o tempo, sendo conciso e objetivo, o nosso comentarista barra apresentador, porque faz o programa comigo há muito tempo, meu grande amigo, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, Paulo Eduardo Costa. Boa noite, Paulo, seja muito bem-vindo.
Boa noite, Rodrigo. Eu gostei de ver você aí com fone de ouvido. Você ficou muito mais elegante, aí tá parecendo um técnico, né? Isso faz a gente pensar e refletir um pouco mais, mas é muito bom estar contigo, é muito bom estar com os nossos telespectadores, com os nossos amigos, e eu mais uma vez agradeço a todos pelo carinho de estarem conosco, dessa fiel audiência que nos acompanha todas as quartas e sextas e acompanha você às segundas-feiras falando de esporte. É uma honra estar aqui, um prazer estar aqui. Aliás, uma honra, querido amigo, que eu compartilho com você há muitos anos, não é de hoje. Já tivemos muitas aventuras juntas, opiniões que às vezes convergem, a outras vezes divergem, mas a gente se gosta, se respeita, e isso é fundamental na relação humana, de ter respeito pelas pessoas. Parabéns, Rodrigo, sucesso sempre, estou aqui torcendo por você o tempo todo, tá bom? Um abraço. Obrigado, meu querido Paulo. Inclusive está aqui a chave do programa, passarei às suas mãos em breve. A chave do programa Contra o Tempo. E estou hoje, por conta de um problema no áudio aí, do microfone, mesa de som, prometo para vocês que na última edição do programa eu vou quebrar essa mesa ao vivo, para todo mundo saber o quão a minha raiva será descontada, e ainda pelo fato de eu estar usando fone de ouvido. Ah, que coisa chata. Mas, enfim, é necessário para que nós possamos fazer o nosso programa de hoje. Quem também precisa falar um pouquinho é ele, meu querido amigo Luiz Henrique Andrade. Muito boa noite, seja muito bem-vindo, Luizinho, tudo bem? Boa noite, Rodrigo. Rodrigo, tá parecendo radialista que usa fone. Entendeu? Eu sei, eu já fui muito tempo radialista, meu irmão. Então, muito tempo radialista. Você sinta um radialista na TV, aí, ó, que legal. Eu tô parecendo um adolescente, isso sim, jogando videogame. Mas é isso aí, boa noite, Paulo, boa noite, nossos webs e telespectadores do Contra o Tempo. Muito bem, e aí, Luizinho, preparado para a gente poder fazer o programa de hoje? Preparado, sempre. Vamos aí com o tema número 1, fim do governo. Quest, desaprovação de Lula supera aprovação em 8 estados. Você já vê aí que está com interrogação. A pergunta é, podemos decretar o fim do governo Lula já? Ou ainda é muito precoce? Nós vamos trazer o nosso ponto de vista e aí vocês fazem a avaliação de vocês. E o tema número 2, Luizinho? Inimigo dos Estados Unidos. Câmara dos Estados Unidos aprova projeto que pode barrar Moraes no país. Façam-se as apostas, hein? Muita gente com muita esperança e outros dizendo que também não vai dar em nada. Vamos aguardar. E o tema número 3, Luizinho? Antipancadão. Lei antipancadão. Câmara vota projeto que proíbe eventos com apologia a crimes e palavrões. Meus amigos, tinha um personagem na rede social que ele ficou famoso dizendo assim, chamando a atenção das pessoas, dizendo assim, poxa, em pleno 2025, você com esse tipo de pensamento, Elon Musk fez o foguete andar de ré, o carro hoje é elétrico, tantas outras mudanças aí no nosso cotidiano, na tecnologia, 2025 você está pensando desse jeito. E não é que nós estamos tendo que criar lei contra eventos que fazem apologia a crimes e palavrões? Será que nós estamos regredindo no tempo? É também um outro conceito para nós discutirmos juntos e fazermos uma avaliação, tá bom? Muito bem. Apresentado quais serão os temas que vão ser trazidos ao programa de hoje, apresentados os nossos componentes do programa, então eu convido a todos vocês. Não saiam daí, quando nós voltarmos, aí sim, nós estaremos contra o tempo. Voltamos já. Há 5 anos, iniciamos uma jornada com o propósito de inovação e criatividade no mundo da publicidade. Assim, nascia a WordCom. Nesse tempo, transformamos visões em realidade, e foram muitas. Agora, estamos com um novo visual. Junto com você, estamos prontos para elevar seu negócio para o próximo nível. WordCom.
5 anos de inovação e criatividade. A beleza natural, a natureza à sua volta, mostrando que a obra de Deus se faz presente em cada detalhe desta ilha encantada. Essa é a mansão da ilha. Um cenário paradisíaco e indescritível por sua beleza e frescor. Esta é a verdadeira obra de Deus, mostrando a você que este lugar é encantador e pode ser palco da sua festa, do seu acontecimento social. Esta é a mansão da ilha, no topo da Ilha Porchá, sobre o mar. Uma capela ecumênica é montada para que você possa realizar o seu evento social e possa realizar aqui também, sobre o mar, o seu casamento. Um lugar realmente diferenciado, cuja beleza é atônica e o conforto é uma das condições fundamentais. Seus convidados serão recebidos com toda a honra e dignidade e poderão usufruir desse privilegiado espaço da Mata Atlântica neste mar lindo, neste Oceano Atlântico aos seus pés. Beleza intensa e pura. A Vidromar transforma seus espaços com qualidade e transparência. Envidraçamento de sacada com o sistema Slick, mais sofisticado do mercado. Vidromar Santos, clareza e qualidade em cada projeto. Muito bem, estamos de volta ao programa Contra o Tempo, edição desta quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025, aqui pela TV Serra do Mar, canal 40.1 pelo Sistema Aberto de Televisão, canal 12 da Claro TV, e você pode nos acompanhar pelo mundo afora, pelo nosso canal no YouTube. Tá aí o QR Code, te remete automaticamente, ou vai lá na barra de procuras e digita Contra o Tempo _online, se inscreve, curte, compartilha, like e joinha, nos ajude a aumentar o nosso engajamento e chegar cada vez a mais lares e corações. Lembrando que nós fazemos sempre de maneira simultânea, tanto pelo programa da TV Serra do Mar, quanto pelo nosso canal do YouTube, sempre às segundas, quartas e sextas, das 21 horas às 22. Nessa edição, como sempre, recebendo ele, nosso querido amigo, comentarista / apresentador também, meu querido amigo Paulo Eduardo Costa, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente. Sem mais delongas, Luizinho, vamos lá começar o programa de hoje? Toca aí pro tema número 1. Muito bem, tema número 1, fim do governo? Manchete, Quest, : desaprovação de Lula supera a aprovação em 8 estados. A desaprovação do governo Lula, do PT, cresceu acima dos 2 dígitos desde dezembro de 2024. Em Pernambuco e Bahia, estados que historicamente são base eleitoral do petista. Segundo pesquisa Genial Quest, divulgada nesta quarta-feira, dia 26, a taxa de reprovação do presidente Lula ultrapassa 60% nos outros 6 estados onde foram realizadas as entrevistas, né? São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul e Goiás. Lula era desaprovado por 33% dos eleitores baianos em dezembro do ano passado. O índice cresceu 18 pontos desde então e chegou a 51%. A aprovação caiu de 66% para 47% no mesmo período. Outro 2% não souberam ou não quiseram responder. Movimento similar ocorreu em Pernambuco. A desaprovação do presidente cresceu 17 pontos percentuais, saindo de 33% para 50%, enquanto a aprovação caiu de 65% para 49%, 1% não soube ou não respondeu. O levantamento foi realizado entre os dias 19 e 23 de fevereiro. Os 8 estados onde foram realizadas entrevistas correspondem a 62% do eleitorado brasileiro. Foram entrevistadas 1.644 pessoas em São Paulo, onde a margem de erro é de 2 pontos percentuais. Nas demais unidades, a margem é de 3 pontos percentuais. Vou transferir a pergunta para você, meu querido Paulo Eduardo Costa. Dá tempo para que Luiz Inácio Lula da Silva reverta essa histórica onda negativa que acerca o seu governo? Claro, vai começar a reforma ministerial em busca de apoio para tentar, de alguma forma, massificar ou uma narrativa ou alguma história que relevante,
Mas o dado importante, Paulo, é justamente esse recorte. Estados onde ele era altamente protegido, onde o eleitorado dele era praticamente fiel, para não falar cego, né? Agora subiram quase 20 pontos percentuais de desaprovação. É a danada da inflação batendo a porta do brasileiro e abrindo a porta de saída para Luiz Inácio Lula da Silva? É complicado. Veja bem, primeiro, eu não faço parte do grupo do quanto pior, melhor. Tem muita gente que está torcendo há muito tempo, aliás, 50% do Brasil, 49% do Brasil, que votou na direita, evidentemente está querendo que esse governo se complique, que tenha lá o seu caos institucional e que ele seja um péssimo governo para, evidentemente, imaginar que a direita volte ao poder. Eu não estou aqui criando lados, eu não acho que tem lado de lá, lado de cá. Já falei mais de uma vez, Rodrigo, e você entende meu ponto de vista, eu não acho que o Brasil esteja dividido entre direita e esquerda. Eu já disse a você, e aflito, eu sou um cara de centro. E o fato de ser de centro não significa que eu estou em cima do muro. Você até brincou comigo alguma vez dizendo que eu era tucano. Eu fui tucano no passado, lembra que eu era tucano? O partido foi esfacelado pelo João Dória, praticamente deixou de existir. Hoje são uns poucos gatos pingados que sobraram do partido, e, de fato, o partido, que era um partido de centro, acabou ficando nessa situação. É evidente que as expectativas sobre o governo de Luiz Inácio eram muito grandes, mas ele sofre, de maneira muito maciça, uma quantidade enorme de fake news. Ao pé da letra, se você pegar as coisas, aumentou o café, a culpa é do Lula. Aí você vai verificar, mas por que aumentou o café? Porque as geadas em países de fora do Brasil tiraram a produção de outros países, a escassez do produto mandou dar uma busca maior que eleva o preço. Não é culpa do Luiz Inácio, todo mundo sabe disso, mas atribuem a ele essa culpa. Gasolina, aumentou lá o preço do combustível porque os governadores colocaram o ICMS mais alto. Não é culpa do Luiz Inácio, evidentemente, mas todo mundo acha que ele é o culpado. Então, essa maçante vibração de fake news é evidente que prejudica. Uma mentira contada muitas vezes, ela vira uma verdade, você sabe disso. Mas a questão não é essa. A questão é que nós todos imaginávamos, e isso com isenção, não estou dizendo que porque eu não votei no PT e nem votei no Luiz Inácio, mas nós todos imaginávamos que esse novo governo seria um governo técnico, Rodrigo. Sabe, governo técnico, aquele governo, como você participou, por exemplo, do governo de Cubatão, né? Um governo técnico de pessoas capacitadas, habilitadas, e não só um governo político. E, infelizmente, diante do Centrão, diante da falta de apoio que o Luiz Inácio tem no Congresso, porque é o famoso toma lá da cá, né? Muitos bilhões de emenda, muito dinheiro sendo pleiteado aí pelas bases eleitorais dos senhores deputados federais e senadores, né? Então, em função disso tudo, o governo ateve-se ao lado político e esqueceu do lado técnico. O afastamento, por exemplo, da Nízia Trindade, né, a ministra da Saúde, é um exemplo disso. Nízia, né? Nízia Trindade. É um exemplo vivo disso. Nós saímos de uma pandemia, a população vem em crescente, porque a população cresce a todo dia, e aí você pergunta, quantos hospitais foram construídos no país durante esse período? Nenhum. Aí você pergunta, bom, mas as campanhas de vacinação estão atingindo através das mídias sociais? Não, criou-se uma conspiração, eu não sei de onde vem, dizendo que as vacinas são nocivas, uma coisa fantasiosa, delirante, completamente maluca, mas que as vacinas estão aí para matar as pessoas, que dentro das vacinas tem uma coisa que muda o DNA. Aí você para e pensa e fala, pera um pouco, mas na faculdade, na escola, quando eu fiz biologia, quando eu fiz medicina legal, nenhum elemento externo pode mudar DNA, né? Aí você começa a entrar naquela, mas isso é impossível. Só que aquela famosa história, uma mentira contada renitentemente, vira uma verdade. Ela, evidentemente, sucumbiu à falta de capacidade. É uma técnica, mas não soube exercer de maneira coerente e lógica o exercício da sua política. Então, Nízia está sendo afastada. Aí coloca-se um ex-ministro, que eu já acho que não é bom, porque repetem-se os mesmos erros.
Muito embora naquela oportunidade tenha sido importante para o Brasil aquele programa Mais Médicos, porque tinha médico brasileiro granfino que não queria ir para a floresta amazônica, não queria entrar no meio do cerrado, não queria ir para a Mata Atlântica, não queria ir para lugar nenhum que não fosse um hospital chique e elegante no centro da cidade. E aqueles cubanos que vieram para dar uma sacudida nisso, né? Deram uma sacudida, alguns não quiseram voltar porque lá é um regime comunista horroroso, outros foram forçados a voltar porque a família recebeu ameaças lá em Cuba. Foi aquele quiprocó todo, e a gente com peso na consciência, dizendo, nós brasileiros que trouxemos eles para cá, não vamos maltratar também as pessoas que vieram para nos atender e nos servir. Hoje, o programa Mais Médico seria uma tolice. Nós temos médicos suficientes, nós temos preparo suficiente, o que falta é remuneração adequada. Então, o que está acontecendo no país é que ele precisa de um reajuste. E Luiz Inácio está vivendo aquela velha política ainda. Quando ele foi presidente lá atrás, e você se lembra tão bem quanto eu, Rodrigo, tudo bem que você é bem mais novo que eu, então você não vai lembrar das 2 primeiras gestões do Lula, mas naquela oportunidade... Eu lembro, pelo amor de Deus, em 2002 eu tinha 18, 19 anos. Então, naquela oportunidade, ele veio com uma revolução, ele veio com aquela coisa mais moderna, ele veio com umas ações assim que naquela época eram aplicáveis. Hoje, mudou completamente. Naquela época não tinha o Centrão. Naquela época não tinha essa movimentação política do toma lá da cá. Então, hoje, administrar é muito mais complicado. Eu lembro quando o Jair Messias Bolsonaro foi forçado a transferir 70 bilhões de reais que ele foi do orçamento para agradar o Centrão, senão não teria aprovado um monte de coisa. Ou seja, nós estamos vivendo uma política que precisava já há muito tempo de uma reforma política. A gente já fala aqui no programa há muito tempo sobre isso. Uma reforma tributária, uma reforma financeira, né, uma reforma administrativa, especialmente. Só que isso não acontece. E o Luiz Inácio, com o velho jeito coronelista de viver, ele não vai conseguir se superar. Eu não creio, particularmente, que ele consiga agora, faltando 1 ano e pouco para a eleição, fazer algum milagre, né? Alguns benefícios e coisas positivas aconteceram, a gente também não pode negar. A inclusão desses 41 medicamentos lá na farmácia popular são importantes, inclusive com relação a absorventes higiênicos, coisas que eram vitais, que eu acho legal, até aí está tranquilo. Mas, fora isso, eu não creio que ele vai conseguir fazer muita coisa, não, com toda Meu Deus do céu, alguém caiu aí? Não, na verdade é um fantasma que tem aqui na sala, que de vez em quando ele se manifesta, sabe? Eu estava falando com você aqui, e aí uma vareta que estava na parede caiu sozinha. São aqueles fantasminhas da velha... Eu estou no Instituto Histórico, por acaso estou no meu gabinete, nesta casa de 1890. E eles gostam muito de brincar comigo, então de vez em quando uma luz pisca, alguma coisa cai, mas já virou o Gasparzinho, nosso diretor escreveu Gasparzinho aí. É exatamente isso, mas eu não me assusto mais. São fantasmas amigos, portanto eles podem continuar. É o Frei Gasparzinho. Frei Gasparzinho, porque nós estamos aqui na rua Frei Gaspar, não é Frei Gasparzinho. Ou se não, Rodrigo, pode ser também um fantasma que seja petista, e nós estamos não falando muito bem do Lula, ele resolveu dar uma reação aqui, entendeu? Isso pode acontecer também às 9 e tanto da noite, 9 horas e pouco da noite, a gente vai ter que esperar que os fantasminhas desapareçam daqui. Mas, de maneira geral, a pergunta que você fez, eu vou responder. Eu não creio que haja mais tempo suficiente, a não ser que tenhamos técnicos muito habilidosos, o que nós não temos, para resgatar o que sobrou deste governo, infelizmente, que teve acertos, mas que também teve muitos erros. E talvez esses erros sejam imperdoáveis. É com você, Rodrigo. Eu vou ser mais incisivo. Para mim, acabou o governo. Já tinha acabado faz tempo, a pá de cal chegou agora. Porque a realidade, ela muitas vezes nos mostra, ela nos espanca com números, com fatos, com dados. Hoje o Paulo está observando uma grande padaria que se instalou na divisa entre Santos e São Vicente. Não abriu há tanto tempo, já fechou. Estou vendo padarias tradicionais passando o ponto. O clima é o dos piores, se não fosse só pelo calor que tem feito, mas os empresários não aguentam mais. A inflação bate hoje a porta. E você não vê um governo com capacidade política e com vitalidade de reverter uma maré contrária. E não é questão de torcida, não é questão, é questão de
você entender como funcionam as coisas. Porque quando você já está praticamente entregue, derrotado, você abre um flanco muito forte para que justamente ingresse o centrão que o Paulo acabou de mencionar. Todo mundo sabe, olha, se você quiser ter sobrevida, você vai ter que recorrer. Só que os juros é que nem aquela história, sabe quando você está ferrado no banco, você está pré-falimentar, e o banco fala para você assim, ó, para você não fechar as portas definitivamente, tem uns juros aqui para você aplicar. Só que se você não tiver capital de giro, se você não tiver condições, e o teu movimento voltar, algo que já não depende mais de você, porque isso parte da rua para dentro dos estabelecimentos. Não é um problema somente de preço, porque o preço hoje é geral. Você vai fazer a compra, tudo bem, tem todos esses agravantes, a relação com o problema do café, mas a gente vê a discussão, Paulo, de maneira artificial em querer se mexer nos preços, mas só fica na retórica. Não tem tantos programas atrás que nós falamos sobre o controle da incidência, do valor dos impostos e o porquê que custa a gasolina aquele preço. O Lula fez o discurso, acusou que haviam pessoas que de fato estavam ganhando dinheiro às custas do povo, mas ele não teve a capacidade de reverter. E assim, governo sem força é que nem carro velho, não sobe ladeira. Não sobe ladeira. E agora é o momento do enfrentamento, é o momento ímpar, vai partir para o último ano antes da campanha, porque quando começa a campanha, você já não tem tempo para mais nada. É defender o que você fez para trás, é que nem estudar para a prova. Chegou o dia da prova, meu irmão, para de estudar, porque você não vai aprender em uma hora o que você não estudou durante anos, né? Ao contrário, você vai começar até a confundir as coisas. Deixa eu fazer uma leitura aqui rápida para ver se eu dou sorte de cair aquilo que eu estou estudando. É uma lição que você tem que governar, é uma lição cotidiana. Então, vários aspectos, eles influenciam de maneira geral. Hoje, a desesperança é muito grande. Você não vê um governo vigoroso capaz de reverter nada. Não tem voz ativa. E aí, por não ter voz ativa, ele fica sujeito à inflexão, à utilização, à malversação por parte de outros partidos que não estão praticando nada de errado. Mas é a oportunidade que os faz. E essas pesquisas, que eu digo para você, quando você é rejeitado dentro do seu próprio reduto, onde 20 pontos percentuais são acrescidos a esse local, meu amigo, a chance de você reverter isso é muito curta, porque o governo não tem mais lastro para apresentar nada. Eles estão querendo agora lançar o programa de distribuição gratuita de gás. Só que você pode até fazer isso, só que de algum lugar vai ter que sair o dinheiro para pagar esse custeio. E onde vai sair? Vai sair da saúde? Vai sair do investimento no micro e no pequeno empresário? Se você falar assim, o que desse governo depreende algo que marcou o governo Lula? Nada. Eu acho que se a gente falar que até a Janja é a maior marca do governo, não vai ser exagerado. O Lula voltou sem vitalidade, não é razão da idade, mas parece que ele desaprendeu a fazer política. Eu acho que a idade pesou, ele está cansado, ele está querendo viver a vida dele conjugal. Sabe quando você não aguenta mais? Tem coisa na vida, gente, que deu tempo. Você não aguenta mais fazer. E se você não faz o seu melhor, é melhor parar. Fala, cara, é que nem jogar futebol. Eu tenho muita vontade de jogar futebol. Muita, mas muita vontade. Mas eu chego lá, eu não tenho mais o vigor. Por mais que eu esforce, eu não tenho vigor. Eu vou acabar prejudicando o time, né? Então é melhor eu achar
um futebol com pessoas mais ou menos parecido com o meu estilo, para que pelo menos a gente se divirta. Não é nem mais por questão de compromisso, é questão apenas de diversão e manutenção de exercício. Que o governo Lula tem feito. Ministros desinteressados, totalmente apagados, não há manifestação nenhuma de nenhuma formação de nenhuma liderança. Nada, zero. Aquele que minimamente tinha um alarido, uma perspectiva, mesmo que mínima, de poder suceder o Lula eventualmente, apagou por definitivamente. Foi o maior fracasso desse governo, que foi o Fernando Haddad. Então o Lula conseguiu queimar todos os cartuchos porque ele preferiu ser o poderoso, ele preferiu voltar à ribalta sem o mesmo vigor físico de antes. Sabe? Aquela disposição de você acordar e falar assim, eu vou lá fazer política, vou inventar projeto, vou cobrar. Não, sabe, Paulo, você já vai de saco cheio, já esperando chegar a sexta-feira. Ai, caramba, eu vou ter que receber aquele deputado. Ah, meu Deus do céu. Ah, eu vou ter que viajar para tal lugar. Ah, cara, não tem. Isso se chama vigor. É vigor. Tem que ter vigor para fazer as coisas. E o Lula, para poder finalizar, ele na época, e assim, deveria ter saído no auge. Contribuiu, sai no auge, acabou. Façam com que as pessoas tenham saudade. Tinha uma frase do Batman, o Luizinho que vai conhecer, Batman, do filme Batman, né? Pode parecer besta do que eu vou falar, mas é muito real. Tinha uma frase do Coringa, do personagem do Heath Ledger, muito inteligente, muito sagaz, que ele dizia assim, Paulo e amigos, é melhor você morrer herói do que você viver tempo suficiente para se transformar num vilão. E o Lula persistiu a tempo dele se tornar um vilão. Não é vilão para aqueles que já não gostavam dele. Ele se transformou agora num belo vilão daqueles que davam sustentação a ele e ao governo dele, no caso, esses estados que a gente mencionou. Então, meu amigo, Zé Fini, tenta achar outra liderança para disputar, porque a próxima eleição está comprometida, pelo menos para o lado do já futuro ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Tá bom? Vamos fazer o nosso intervalinho? Não saia daí. Temos outro assunto muito espinhoso para tratar no tema número 2. Voltamos já. Há 5 anos, iniciamos uma jornada com o propósito de inovação e criatividade no mundo da publicidade. Assim, nascia a WorldCom. Nesse tempo, transformamos visões em realidade, e foram muitas. Agora, estamos com um novo visual. Junto com você, estamos prontos para elevar seu negócio para o próximo nível. WorldCom. 5 anos de inovação e criatividade. A beleza natural, a natureza à sua volta, mostrando que a obra de Deus se faz presente em cada detalhe desta ilha encantada. Essa é a mansão da ilha. Um cenário paradisíaco e indescritível por sua beleza e frescor. Esta é a verdadeira obra de Deus, mostrando a você que este lugar é encantador e pode ser palco da sua festa, do seu acontecimento social. Esta é a mansão da ilha, no topo da Ilha Pochá, sobre o mar. Uma capela ecumênica é montada para que você possa realizar o seu evento social e possa realizar aqui também, sobre o mar, o seu casamento. Um lugar realmente diferenciado, cuja beleza é atônica e o conforto é uma das condições fundamentais. Seus convidados serão recebidos com toda a honra e dignidade e poderão usufruir desse privilegiado espaço da Mata Atlântica neste mar lindo, neste Oceano Atlântico aos seus pés. Beleza intensa e pura. A Vidromar transforma seus espaços com qualidade e transparência. Envidraçamento de sacada com o sistema Slick, mais sofisticado do mercado. Vidromar Santos, clareza e qualidade em cada projeto. Muito bem, estamos de volta ao programa Contra o Tempo, edição desta quarta-feira, dia 26
de fevereiro de 2025, sempre comigo, ele, meu querido amigo, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, Paulo Eduardo Costa. Sem mais delongas, Luizinho, vamos tocar já para o tema número 2, para a gente poder corrigir a defasagem de tempo aí dos primeiros temas. Vamos lá, Luizinho. Muito bem, tema número 2, inimigo dos Estados Unidos. Manchete, Câmara dos Estados Unidos aprova projeto que pode barrar Moraes no país. Deputados dos Estados Unidos aprovaram um projeto que busca barrar a entrada ou deportar autoridades estrangeiras acusadas de promover censura contra cidadãos estadunidenses em território norte-americano. A medida que avançou nesta quarta-feira, dia 26, pode barrar a entrada do ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal no país governado por Donald Trump. Apresentado pelos deputados Darrell Issa e Maria Salazar, do Partido Republicano, a lei denominada No Censors on Our Shores Act, Lei Sem Censores em Nossas Fronteiras, foi aceita pelo Comitê do Judiciário. O projeto ainda precisa passar pelo plenário da Câmara dos Estados Unidos e pelo Senado, e, caso aprovado, ainda deve ser sancionado pela Casa Branca. O objetivo do projeto é tornar qualquer funcionário de governo estrangeiro que se envolve em censurar a forma de expressão americana em pessoas inadmissíveis e passíveis de deportação nos Estados Unidos. A medida surgiu em meio à suspensão da rede X no Brasil, após o descumprimento de decisões judiciais em solo brasileiro. A plataforma ficou fora do ar mais de 30 dias. Muito bem. Meu querido Paulo Eduardo Costa, e não para só nisso não, hein? Não para só na questão. Caso aprovado e sancionado pelo governo americano, ele fica impossibilitado, segundo o projeto, de ter comercialização com produtos que saem ou chegam, negociam com o governo americano, proibindo, inclusive, ele até de ter dinheiro em banco, conta, fica numa condição complicada. Eu não acredito que vai chegar nesse patamar, mas que o susto está sendo dado, está sendo. Ou seja, a resposta de Elon Musk como alguém muito forte hoje no governo Donald Trump. E aí, Paulo? É difícil você falar um pouquinho a respeito de uma situação tão inusitada, né? Porque aceitar isso com passividade é entender que os americanos mandam no Brasil. E isso não acontece. Quem manda no Brasil são os brasileiros. Tudo bem que o ministro Alexandre de Moraes, evidentemente, tem extrapolado nas penas, nas sentenças, ninguém discute isso, né? Até porque há entendimento generalizado aí que 17 anos, 15 anos de pena de prisão, de reclusão, são coisas exageradas que passaram um pouco do limite. Mas a gente não pode tolerar, com todo o respeito que eu tenho pelos deputados norte-americanos que mandaram este anteprojeto. Isso é um anteprojeto que vai ser votado, evidentemente. Tenho quase certeza que isso não será aprovado, mas de uma forma ou de outra, se fosse com relação a um ditador sanguinário, se fosse com relação a uma liderança que fez um extermínio em massa, um genocídio, né, como a gente diz, se fosse um Adolf Hitler da vida, ainda seria até possível dizer, não vamos querer que essa pessoa venha para cá. Mas isso aí é hipervalorizar um poder que os americanos não têm. Com todo respeito, o seu Elon Musk nem é americano, ele é sul-africano. Ele está lá como assessor deste maluco, desse presidente Donald Trump, que eu reputo como maluco. Eu não vou dizer outra palavra porque seria indelicado, mas é maluco. O cara que acha que é o dono do mundo, é arrogante, é prepotente, etc, etc. De fato, quem tem que tomar conta dos procedimentos dentro do Brasil não é o governo americano, não é o Elon Musk, não é o Donald Trump, é o Senado brasileiro. E se o Senado até agora acreditou que as coisas estão tranquilas, ou porque tem rabo preso, ou porque tem alguma conexão, ou porque eles realmente acham que a coisa tem que ser dessa forma, não cabe a nós discutir méritos. Agora, imaginar que uma determinação de lá vai impor regras na nossa nação, seria nos ajoelharmos e dizer assim, desculpe, americanos, os senhores que mandam agora.
e não mandam nada. Mandam lá na terra deles. Já ameaçou com sanções, já falou de 25% de taxação no aço, já ameaçou um monte de coisa, já ameaçou invadir a Groenlândia, anexar o Canadá como 51º país. Maluco tem no mundo inteiro. E no papel cabe qualquer coisa, né? Colocar um anteprojeto de lei lá é maravilhoso. Mas só quem dá valor a isso no Brasil, com todo respeito, é a extrema-direita brasileira. Eu, pessoa normal, que eu sou, como eu disse, um cara de centro, não acredito nessas situações. Imagina que alguém vai, sem o devido processo legal, como dizem muito, aliás, eu tenho um irmão que vive dizendo isso, sem o devido processo legal, palavra bonita, né, bem usada pela direita, vão proibir o cara de entrar. Então vão ter que fazer o seguinte, vão ter que proibir todos aqueles que fizeram aquele genocídio em Gaza de entrar nos Estados Unidos, muitos, inclusive autoridades israelenses que fizeram aquilo tudo, vão ter que proibir, por exemplo, todos os ligados aos movimentos de subordinação no Iraque, que virou terra de ninguém, né? Aqueles ayatolás todos do Irã, mesma coisa, né? Vamos somar aí, tem na Jordânia, na Síria, que está tendo uma guerra civil terrível, todo mundo que é liderança será proibido. Americano vai virar o purista, né? Se você não fala a minha língua, não serve para vir ao meu país. Aí vou nacionalizar seus bens. Ou seja, entramos de novo numa coisa que eu chamaria, com todo respeito, viagem na maionese, né? Eu acho que os americanos devem cuidar do país deles, quem cuida do nosso país somos nós somos autônomos, sabemos o poder do voto, se erramos, corrigimos, se acertamos, mantemos, né? Existem os senadores que foram eleitos, alguns eu nem sei o que estão fazendo lá, mas foram eleitos com o nosso voto, né? Deputados federais, uns fazem parte do Centrão, outros não fazem, uns são radicais, outros não são, mas o que não dá para a gente viver na fantasia. Eu acho que nós estamos literalmente acreditando daqui a pouco em Papai Noel, em Duende, em Coelhinho da Páscoa, em Saci Pererê. Eu acho isso uma fantasia delirante, colocando o Alexandre de Moraes, mesmo com os seus erros, de uma forma muito assintosa. E ele, certamente, deve ter passaporte diplomático, que não depende de visto, para ser passaporte diplomático, não depende de visto, ele tem a liberdade de ir e voltar. Com o passaporte diplomático, ele tem a isenção e a proteção, a mesma que é dada às embaixadas, aos consulados e às autoridades de outro país. Ele não pode nem ser preso em outro país. Então, a gente vai entrar de novo numa história, mais uma vez, delirante e fantasiosa. Se ela fosse verdade, o Nicolás Maduro, aquele cara que está lá na Venezuela, né, que oprime seu povo, que põe as pessoas passando fome, pelo menos os mais humildes, os ricos não, os que fazem parte do governo vivem bem, mas os mais humildes, ele teria já todos os seus valores nacionalizados, os recursos de fora da nação teriam sido glosados, confiscados ou coisa que o valha. Portanto, eu acho que é mais com todo respeito, mais um delírio, entre tantos delírios que a gente gostaria de escutar, mas que não tem o menor efeito legal, até porque as pessoas que têm um pouquinho de coerência e pensamento não vão dizer nunca, imagina que um americano vai mandar no meu país. Imagina que um americano ou um sul-africano, como é o caso do Elon Musk, vai dizer o que pode acontecer aqui. Aqui não é terra de ninguém. A regulamentação das redes sociais é justamente para evitar que as mentiras contadas sucessivamente virem verdades, né? É mais ou menos como essa história fantasiosa e delirante de que as vacinas estão sendo feitas para matar a população, que tem uma conspiração intergaláctica. Daqui a pouco estão dizendo que a Terra é plana. E eu acho que isso força um pouco a nossa capacidade de entendimento, de pensamento. É com você, Rodrigo. Sabe, Paulo, você vai me desculpar, mas assim, essa conversa toda dita reiteradas vezes, essa retórica de a Terra é plana, não sei o quê, para justamente estigmatizar um lado da discussão, inviabiliza tudo aquilo que o Alexandre de Moraes fez de errado. E as pessoas têm que ter consciência disso. Ele ultrapassou uma linha tênue. A gente não pode, pura e simplesmente, subjugar as regras vigentes porque a gente não gosta de determinado espectro político. É aquela história, se a gente fala em campo de justiça, nós temos que ter o mesmo pensamento para o A, para o B, para o C e para o D. Porque, sabe que me parece que o Alexandre de Moraes é o paladino da defesa daqueles que são contra o bolsonarismo, e aí ele ganha força porque ele combate o mal maior. É como se ele tivesse a licença que o 007 tem, a licença para matar. Olha, porque nós temos que combater a desinformação, e o Alexandre de Moraes é a pessoa que tem a coragem necessária para tomar. Peraí, ninguém está exigindo que ele tenha coragem.
As pessoas têm que ter ideia que um juiz, que nem juiz ele é, mas assim, que ele hoje, como um ministro do Supremo Tribunal Federal, ele tem que estar revestido de legalidade. Sabe o comportamento que você tem que ter? Qual é o senso estrito da justiça? Por que a justiça ela é representada por uma figura de uma mulher que usa uma venda e uma balança? Por quê? A venda nos olhos e a espada, né? E a espada, não pode esquecer do fato da espada. Mas a balança é para manter o equilíbrio das suas decisões. A venda é para você não ver quem você está julgando. E a espada é o símbolo da punição ou da justiça, da liberdade, enfim, a conotação que você queira dar. Então a gente não pode ser seletivo. Quando um juiz bate naquele que hoje nos favorece, e se amanhã ele se voltar para um espectro político utilizando subterfúgio legal, político, eu não acho que isso é justiça. Eu acho que isso é justiçamento. O que o Alexandre de Moraes faz é justiçamento político, que é o que grande parte do Supremo Tribunal Federal faz. Por quê? Porque faz defesa peremptória e política daqueles que lhes assistem. Você, quanto ministro do Supremo Tribunal Federal, não pode ter relações com governos. Nem com Lula, nem com Bolsonaro, nem com Temer, nem com ninguém. É baseado na letra fria da lei. Cometeu? Penalização. Não cometeu? Segue o jogo. Porque essa história da gente dizer que liberdade de expressão, as redes sociais são as grandes inimigas do mundo, cara, eu não sou um cara que me considero. Eu me considero como é que eu posso dizer? Eu me considero um cara que, em determinados momentos, sou conservador, mas sou muito mais liberal do que propriamente um conservador. Gosto de ver as coisas bem e acho que você não é estritamente voltado apenas numa questão política, porque amanhã é eleito, você tem que mexer com o social, você tem que mexer com questões empresariais, com questões públicas, tudo no mesmo nível. São decisões que precisam ser tomadas em favor de uma administração, de um governo, sem olhar quem são as pessoas que estão propondo, que é o que a gente mais vê hoje. No caso do Alexandre de Moraes, nós vimos tantos barbarismos nas decisões deles que qualquer pessoa sensata seria minimamente esquisito, teria tomado um ar esquisito das decisões dele. Principalmente na questão do 8 de janeiro. O 8 de janeiro, eles colocam numa peça fundamentada que se tratava de um golpe de Estado, numa tentativa de golpe de Estado. Montam uma peça, colocam lá e não individualizam penas, colocam todas as pessoas no mesmo bojo. E na mesma peça processual, o senhor Alexandre de Moraes surge como vítima, ora como acusador. Se isso não é ditadura, meus amigos, eu não sei mais o que é. Você não pode criticar e mencionar o ministro sem você ter uma conta censurada. O caso muito mais prático é do seu Rodrigo Constantino. Ele está agora nos Estados Unidos, tem passaporte americano, vive nos Estados Unidos, só que grande parte do salário dele é advindo de empresas aqui no Brasil. O Alexandre de Moraes mandou bloquear todas as contas dele por conta de críticas ao estilo do Alexandre de Moraes. Sabe aquela história de dizer assim, quê? Sabe aquela história de ainda no Brasil? Sabe com quem você está falando, meu amigo? Você acha que você está pensando que você vai falar o que você quiser sobre a minha pessoa? E outra, quem julgará você sou eu, não um outro juiz. E aí no mesmo, a turma dele, quando é pego num grampo, que ele diz assim, nós precisamos montar uma peça aí para incriminar o nosso adversário político. Tudo bem. Ah, mas não tem materialidade. Aí o cara diz assim, o ministro está cobrando, use a sua inventividade. Qualquer processo já baseado nisso seria nulo.
Mas não! Aqui a gente relativiza. Por quê? Porque ele está penalizando uma pessoa com quem a gente não gosta, uma pessoa com quem a gente tem relação. Mas amanhã o prejudicado pode ser você. Eu não ia falar sobre isso, mas eu acho interessante a gente falar. Eu sei que tem comercial, Luizinho, mas é um assunto que me aflige. Há tempos atrás, quando eu ainda fazia o programa na antiga televisão, eu recebi uma ligação. Não foi uma ligação ameaçadora, foi uma ligação, vamos dizer assim, camarada. E dizendo assim, olha, o que você está dizendo pode ser interpretado aqui como um crime. Falei, mas eu não cometi nada. Ah, meu amigo, aí é por sua conta e sua responsabilidade. Se isso não é censura, gente, eu não sei mais o que é. Eu tô contando o milagre, mas não vou contar o santo. Até para não prejudicar. Porque acho e acredito mesmo que a pessoa fez para poder me ajudar. Mas para você ver que nível que a gente está vivendo. A gente não pode falar. E eu sempre coloquei meu nome, como o Paulo sempre colocou nas opiniões dele, tanto para as pessoas que gostam quanto para as pessoas que não gostam. São os nossos nomes. Nós temos responsabilidade sobre as coisas que a gente fala. Nós temos total responsabilidade. E nós não fugimos da responsabilidade. Se amanhã, eventualmente, eu for chamado porque feri a honra de alguém, eu vou ter elementos para me defender. Se não for, vou ser penalizado na forma da lei, me dando a garantia da ampla defesa, da contraditória, de ser julgado por um tribunal justo, ter todas as garantias da lei. Mas o que tem em prática no Brasil hoje é aquela história. Aos amigos, a lei. Aos inimigos, o rigor da lei. E aí, nessa situação, a gente não pode viver. Isso incomodou um país do outro lado, que sofreu com sanções de pessoas que estão lá, mas estão impedidas de receber oriundas daqui. E assim, pessoas que sobrevivem. No caso mais específico, o senhor Rodrigo Constantino tem dinheiro barrado, porque não tem inquérito, não tem acusação, não tem nada. Ele está lá só no inquérito. Não virou processo, não virou nada. Mas os bens dele estão congelados e agora ele está tratando um câncer raro. E sabe como é que ele está pagando, gente, o câncer dele, o tratamento? Com vaquinha, com doações de pessoas, porque o seu Alexandre de Moraes acha que ele tem que sofrer as consequências. Isso é justiça ou esse é justiçamento? Reflitam. Hoje lhes favorece. Amanhã, esse mesmo cara se acostuma e vai atrás de você, como em outro momento já tentaram vir atrás de mim. Pronto, é o que eu posso dizer. Luizinho, vamos colar já o tema número 3, para a gente poder finalizar. Não vai dar tempo de fazer o intervalo, então já vamos para o tema número 3. Eu vou dar a palavra para o Paulo, porque eu já falei demais. Bora lá, tema número 3. Muito bem, tema número 3. Antipancadão. Manchete, lei antipancadão. Câmara vota projeto que proíbe eventos com apologia a crimes e palavrões. A Câmara de Santos votará um projeto que proíbe perturbação do sossego provocada por palavras de baixo calão ou apologia ao crime no município. O projeto é do vereador Fábio Duarte, do PL, prevê que equipamentos sonoros sejam apreendidos e multas de até R$5.000. O PLC número 08/2021 incluiu o Código de Posturas de Santos a restrição de sons excessivos que emitam palavras de baixo calão ou apologia ao crime. Segundo o vereador, a medida busca coibir os excessos cometidos em eventos musicais, conhecidos como pancadões. É notório que as reuniões de jovens com sistema de som amplificadores em logradores públicos têm gerado transtorno, sem contar outras ilicitudes cometidas como menores consumindo álcool e cigarros e entorpecentes como maconha, entre outros. Justifica. A proposta permite que, em caso de descumprimento, o equipamento seja apreendido pela fiscalização do município. Além do projeto, altera de 3 para 5 mil as sanções previstas nos casos relacionados com a moralidade e o sossego público. Paulo, é contigo.
Olha aí a censura do Alexandre de Moraes, né? Ao pé da letra, o cara pode fazer o que ele quiser. A liberdade de expressão fala que ele pode falar palavrão, ele pode colocar o som alto, que se dane o mundo. E isso não é censura, verdadeiramente. Então, o que a Câmara está fazendo? A Câmara está tentando disciplinar apenas. Para se ter algum evento externo, tem que ter um alvará e uma autorização para que isso aconteça. E há que se respeitar. Segundo a lei, aí sim, segundo a lei, porque a Câmara não legisla nesse sentido, a Câmara vai legislar com relação à autorização de um evento que reúna ruído, aglomeração e, evidentemente, que proíba, uma questão de bom senso, palavrões, incitação à violência, incitação ao crime, né, a apologia aos criminosos, ao tráfico de drogas, tudo isso é meio rotineiro, já está na lei isso. Né? O que a prefeitura, e aí, no caso, o vereador, que é um censurador, né, que é um tribuno censurador, é exatamente tentar disciplinar que haja urbanidade. Urbanidade é uma palavra que significa o meu direito vai até onde chega o seu e o seu direito chega até onde vem o meu. Eu não posso ter um vizinho, por exemplo, que coloque uma música depois das 10 da noite que não me permita dormir. Eu tenho direito à tranquilidade. E, da mesma forma, os pancadões, batidões ou coisa que o valha, tem que ter um pouco de disciplina. O Código de Posturas do município pode disciplinar isso. Pode aprender a aparelhagem, pode aplicar multa ao proprietário, pode até mesmo, de repente, levar a leilão esse material por conta de uma multa pesada que ele não tem condição de pagar, mas há que disciplinar apenas. Agora, no sentido estrito, é censura. É um Alexandre de Moraes, do lado da direita, fazendo a mesma coisa que o Alexandre faz lá no sentido de disciplinar, estabelecer regras, normas e limites, principalmente limites. A sociedade moderna tem que ter limites. Dessa razão, é importante a gente saber que regulamentar, regular, né, estabelecer regras que não prejudiquem a comunidade é inteligente. Agora, isso já está previsto no Código Penal brasileiro e cabe, sim, a esse tipo de legislação, a Câmara Federal, a Câmara de São Vicente de Santos, de qualquer outra cidade, não tem a liberalidade de criar qualquer outra coisa que não seja regulamentar o uso de costume. Né? Concessão de um alvará, de uma autorização, alguma coisa, ele pode. Mais do que isso, definitivamente não poderá. Para você ver que são pesos e medidas diferentes para produtos mais ou menos ligados um ao outro. Exageros, excessos, extrapolação do que é racional e a racionalidade. Apenas então somente. É com você, Rodrigo. Você sabe, Paulo, o sentido mais direto do senso de cidadania e vivência em sociedade diz assim, o maior preceito que diz assim, o meu direito começa e termina quando começa o seu, certo? O meu direito termina onde começa o seu. A questão dos pancadões não é só pura e simples pela questão de preconceito, é porque é a questão transgressora, é a questão que impede o direito de ir e vir das pessoas, porque eles pura e simplesmente fecham uma avenida porque querem fazer na comunidade, querem fazer em uma rua, em um espaço público, só que acabam impedindo e não consultando as pessoas que moram nas redondezas. Vai lá e pergunta para as pessoas que moram ali nas ruas e nas redondezas se elas estão contentes, se elas estão felizes, se elas minimamente podem reclamar ao organizador. Quem é o organizador? É o movimento. É o movimento que fornece a droga, é o movimento que fornece a bebida, é o movimento que muitas vezes termina em confusão quando a polícia chega para poder disciplinar o direito. A reunião é permitido, só que com fins pacíficos. Você acha que muitas vezes é só para curtição, quando tem a utilização? Agora, por que eles não querem se legalizar? Por que não fazer num local onde cumpra todas as regras para que as pessoas possam ter o justo descanso e acesso ao seu local de moradia? Lembra do baile da Rua 7? Que tinha lá não era no Capão, era no Capão, não era no Capão, era em Paraisópolis, lembra? Terminava sempre em confusão quando a polícia chegava, aí tu ia lá, tinham as matérias, vários moradores faziam, olha gente, eu chego aqui para dormir, quero descansar, eles começam uma algazarra aqui, não há legislação. Primeiro que eu sempre achei que não era necessário só o Estado disciplinar, que o respeito
vinha de família, né? Os pais impunham o respeito e ali dali você começa a entender que você não é sozinho. Aquela história de você, por exemplo, tá na sua casa, imagina o Paulo, embora ele tenha uma residência um pouco distante de outros lugares, mas tem um prédio na frente, tem pessoas embaixo. Você pode ligar na terça-feira, às 4 horas da manhã, o som no último? Não pode. Você tem que se colocar no lugar da pessoa. Num fim de semana, aceitável, cumpra-se as regras, permitido até determinado horário, ou uma excepcionalidade. Olha, ele nunca comete, mas é um aniversário, ele tá ali, passou um pouquinho do horário, não tem problema, é questão de bom senso. Mas hoje as pessoas acham que elas são pura e simplesmente donas de todos os lugares. E só elas têm direito, as outras pessoas não têm direito ao redor. É aquela história, se você ainda pedir para que ela faça o legal, por exemplo, um cara que faz uma conversão no lugar errado, você vai lá chamar a atenção do cara, ô Luizinho, você só precisa se definir, filho, você falou até 1h03, 1h03, são 1h01 e você tá me cobrando para encerrar, decide o que você quer da vida aí. Então deixa eu tenho tempo para falar. Mas só para poder encerrar. Hoje é capaz do cara fazer uma conversão errada e quase atropelar você. Não, tá 1h02 ali, olha lá direito. Tá errado só no teu. E a pessoa, você chamar a atenção da pessoa e falar assim, porra, meu, você tá na contramão, você tá... E o cara fala assim, ó, você é segurança, você é não sei o quê, vai pra casa do caramba, e começa uma série de baixaria. Pô, você é cidadão, você só tá solicitando que ele faça o certo. Mas hoje, na falta de senso, na falta de educação, de tudo que a gente vive, onde tudo é permitido, onde tudo quer fazer o que quer, a sociedade, o que importa à sociedade é aquilo que menos hoje importa perante a sociedade. Então tem que vir as pessoas e disciplinarem para que as pessoas sejam minimamente educadas. Então tem em lei ao invés do respeito ao próximo. Paulo, obrigado e até a próxima. Só liga o seu microfone. Até a próxima, Rodrigo. E mais uma vez eu quero agradecer aos nossos fiéis telespectadores, a equipe de produção, Luizinho, a WorldCom, TV Brasil, TV Serra do Mar. Obrigado por tudo e obrigado a você, Rodrigo, por compartilhar esses momentos conosco. Um abraço carinhoso. Eu que agradeço. Vocês já são de casa, sabe que eu brinco com o Luizinho no ar mesmo. Um grande abraço a todos vocês. Quero agradecer imensamente pelo carinho, pela audiência e dizer a vocês, nós não somos donos da verdade, até apenas 2 pontos de vista levados em consideração. Fiquem todos com Deus, sigam na programação da TV Serra do Mar e até sexta-feira às 21 horas.